Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Momento com a Nutri. Aqui falarei sobre estratégias que você precisa ter para emagrecer comendo de tudo. Eu sou a Meire Hortêncio e o tema de hoje é os maiores erros de quem quer emagrecer. Nós vamos falar aqui hoje sobre os maiores erros que você pode estar cometendo ao tentar emagrecer. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos lá, a primeira coisa que é um grande erro que você pode estar cometendo, que é fazer dietas restritivas. Gente, se para você emagrecer, você precisa aumentar o seu metabolismo, como é que você vai ter restrição de alimentos? Como é que você acha que você vai emagrecer restringindo grupos alimentares? Esse é um dos primeiros erros, se não o primeiro erro de alguém que alguém comete quando está tentando emagrecer. Bom, se você tem, como eu já disse, restrição a algum alimento, né, para emagrecer, como é que você quer emagrecer? Porque para você emagrecer, você precisa aumentar o metabolismo e isso acontece quando você coloca nutrientes para dentro de você. E você coloca nutrientes, quando você coloca os nutrientes, é que você vai automaticamente aumentar ali o seu metabolismo, né? Fazer com que o seu corpo funcione mais rápido, aconteça a metabolização mais rápido, aconteça todo um processo para que você consiga emagrecer. E o primeiro erro é restringir alimentos. Esse é um dos grandes erros de quem está querendo emagrecer. Então, para você emagrecer, você precisa comer comida de verdade. Precisa colocar justamente todos os grupos alimentares na sua alimentação. O segundo erro de quem quer emagrecer, né, de que as pessoas que estão querendo emagrecer cometem, é achar que só fazendo exercícios físicos você vai emagrecer. Bom, o exercício físico, ele é excelente para diversas coisas, para nossa respiração, para o nosso sistema cardiorrespiratório, né? Para nossa circulação. É excelente o exercício físico quando você pode fazer, é excelente. Mas não faça só exercício físico achando que você vai emagrecer, porque esse é um grande erro. Infelizmente, você não vai conseguir o seu objetivo e vai ficar frustrado novamente porque você não conseguiu emagrecer. Então, faça exercício físico se você tem indicação, se você pode fazer, né? Porque não é todas as pessoas que podem fazer. Tem pessoas que, porque estão acima do peso, tá com problema no joelho, tá com problemas, né, na coluna, pessoas que não conseguem fazer mesmo por conta do peso, por conta de estar cansado. Então, muitas pessoas não conseguem fazer, mas se você pode fazer e você quer fazer, faça isso como um aliado, não achando que você vai conseguir emagrecer só fazendo atividade física. Eu vejo algumas pessoas cometendo esse erro, né? Na academia, às vezes a gente vê aquelas pessoas bem acima do peso, fazendo atividade física, excelente. Excelente, se você consegue fazer, excelente, mas para aliar a atividade física à sua alimentação regrada, à sua alimentação baseada ali em alimentos de verdade, comida de verdade, né? Então vejo também muitas pessoas falando sobre não jantar, algumas coisas assim, mas isso fica para um outro vídeo. Eu já estou entrando aqui em outro assunto, mas vamos lá.
O terceiro é achar que um único alimento é mágico. Achar que um único alimento vai te emagrecer. Eu vou fazer a dieta do ovo. Eu vou fazer a dieta X, dieta. Então, achar que um único alimento vai fazer você emagrecer. E, infelizmente, o único alimento não vai resolver o seu problema. Então, se você tá aí achando que vai comer agora eu só vou comer, um exemplo, abacaxi. Agora eu só vou comer abacaxi, porque o abacaxi emagrece. Gente, não é isso que emagrece. O que emagrece é você comer de todos os grupos alimentares, é você comer todos os alimentos, né? Você, justamente, quando eu digo assim, você pode comer de tudo, significa dizer que você pode comer todos os alimentos, mas que o que seja mais, o que você coma mais sejam os alimentos mais saudáveis, porque a gente sabe que quais são os alimentos mais saudáveis, né, gente? Então a gente sabe o que comer. Então, quando eu digo que você pode comer de tudo, não vá sair por aí comendo todo dia pizza. Todo dia eu vou comer pizza agora, porque a Nutri falou que pode comer de tudo, né? Coloque na sua rotina alimentação mais saudável e esporadicamente, em um momento que você esteja em uma reunião familiar, um momento que você esteja em uma festa de família, um momento que você esteja em um churrasco, aí sim você pode comer esses outros alimentos. E aí no dia seguinte você volta para sua rotina e come certinho. Se você fizer isso e não emagrecer, você pode ter cometido algo errado, porque se você fizer de fato isso que eu estou falando, você consegue emagrecer. E o quarto erro, um dos maiores erros que uma pessoa comete ao tentar emagrecer é achar que não precisa emagrecer, só quer perder a barriga. Eu conheço muitas pessoas que chega para mim e diz assim: eu não quero emagrecer não, eu já tô bem com o meu peso tá ok, mas eu estou ainda com essa pochetinha, com essa barriguinha e eu queria perder a barriga. Quantas pessoas mandam mensagem para mim falando isso? Eu só quero perder a barriga. Gente, não existe nenhum alimento que você vai conseguir perder sua barriga, queimar só a gordura visceral. Não existe nenhum alimento, não existe essa mágica. Imagina só, se existisse, né? Como não seria? Não existia ninguém com a barriga hoje saliente ali, avantajada. Não existia ninguém. Então, não existe para você, você vai precisar emagrecer como um todo, porque toda vez, imagina assim, vou fazer aqui uma analogia, imagina que tem ali 3 caixas d'água, uma de 10, outra de 15, outra de 5 litros, e aí você vai e tira todo dia 1 litro daquela caixa de 15 litros. Todo dia você tira 1 litro, né? E aí você vai indo, o que vai acontecer com ela? Ela vai esvaziar mais rápido que as outras. Mas você tirou aquele líquido daquela caixa d'água, né? E aí você vai ver que no final vai ficar ainda líquido nas outras. E aí você vai ver que você não tem como você emagrecer se você vai deixar, né? Vai estar comendo, vai estar se alimentando do mesmo jeito sempre. Então, para você conseguir queimar a gordura abdominal,
emagrecer de fato, perder a barriga, né? Se você quer que isso aconteça, você vai precisar emagrecer como um todo. Vamos supor que eu perdi 10 quilos, meu rosto ficou magrinho, mas minha barriga tá lá. Por quê? Porque a cavidade lá tinha mais gordura do que no seu rosto, do que nas suas mãos, do que nas suas pernas. E aí você vai perceber que não é que você não está emagrecendo na barriga. Você pode observar que você vai estar emagrecendo na barriga, sim, mas lá tinha mais gorduras do que nos outros locais, no restante do seu corpo. Imagina aquela barriga lá grande e aí você quer comparar com o rosto, por exemplo. Não dá para comparar. O rosto da gente, ele é composto, né, de uma pele aqui, e aí ele tem, né, um pouquinho de músculo e tal, mas ele não tem aquela gordura que tem no restante do seu corpo. Então, a mesma coisa lá. Você tirou da caixa d'água que tinha mais água, né? E aí, mas você não conseguiu esvaziar. Ela ficou mais vazia, mas você não conseguiu esvaziar. A mesma coisa é a sua barriga. Você tirou do seu corpo como um todo, mas a sua barriga vai estar lá ainda. Então, significa que você precisa de ter mais músculo. Significa que você precisa fazer justamente aí uma dieta, né? Uma alimentação que você vai conseguir ganhar mais massa muscular. E aí você pode fazer a alternância lá com a academia, né? Malhar. Aí sim, para você ganhar massa muscular, você vai lá, malha e faz uma alimentação equilibrada. Um outro erro das pessoas, que as pessoas cometem muito, quantas pessoas, logo que eu me formei, começaram a me pedir cardápio, uma dieta, um cardápio para seguir. Alguma coisa que eles pudessem fazer ali, ficar ali fazendo para todos os dias, né? Só posso comer aquele alimento, só posso comer o que está no cardápio. Gente, não se prendam ao cardápio. Não se prendam a achar que se eu te der um cardápio, você vai emagrecer. O que vai emagrecer é você ter disciplina, é você fazer o que tem que ser feito, é você começar a olhar para dentro de você e entender por que você quer emagrecer. É isso que vai te fazer emagrecer. Você colocar a mão na massa, é você começar a fazer o que tem que ser feito. Nenhum nutricionista vai fazer você emagrecer só te entregando um cardápio. Tem pessoas que vai a 10 nutricionistas e tem ali 10 cardápios diferentes, né? Porque os nutricionistas, eles trabalham de forma diferente, tem um que age assim, outro age assado, então assim sucessivamente. E aí tem pessoas que têm esse monte de cardápio guardado, não segue nenhum e depois diz que o nutricionista é ruim, que o nutricionista que não foi no nutricionista e não conseguiu emagrecer. Só ir ao nutricionista não vai te fazer emagrecer. Infelizmente, a gente não tem esse poder de fazer com que você emagreça só de você comparecer ao consultório. Não existe isso, não existe como a gente fazer isso. Infelizmente, isso não existe. Então, não se apegue a cardápio. Olha, vou contar uma pequena história aqui para vocês. Antes de ser nutricionista, eu precisei passar por um processo de emagrecimento. Aliás, eu resolvi fazer nutrição
por conta disso. Eu passei muito tempo da minha vida acima do peso, né? Muito tempo com meu peso em excesso, desregulado e tal. E aí, quando eu cheguei a Brasília, eu decidi que eu queria resolver essa questão de peso na minha vida. Eu queria ter um outro biotipo, eu queria mudar o meu jeito, né? Mudar a forma como eu me vestia, né? Eu queria mudar tudo isso. Então, eu decidi que eu queria emagrecer. A mesma coisa é você. Você precisa decidir emagrecer. E aí, o que que eu fiz? Eu, na época, não tinha condições de ir ao nutricionista, também não era nem simples assim como é agora. E eu resolvi eu mesma arrumar minha alimentação, cuidar da minha alimentação, mudar a minha alimentação, a forma como eu me alimentava, as quantidades que eu inseria na minha alimentação. E o que que eu fiz? Eu fiz um cardápio para mim. Claro, claro que eu não sabia muita coisa, que eu não sabia nada. Eu só gostava do assunto, eu gostava de questão de alimentação, eu gostava muito disso. E aí eu fiz o meu cardápio, eu diminuí as quantidades, que isso é muito importante, né? Um dos primeiros passos que você deve fazer quando você quer emagrecer, quando você está ali disposto a emagrecer, é diminuir as quantidades, mas diminuir as quantidades não de alimentos saudáveis, diminuir a quantidade de alimentos não saudáveis. Claro que, como eu defendo, você pode comer de tudo, porque eu não tirei nada da minha alimentação, eu não deixei de comer nenhum grupo alimentar, eu não deixei de comer nenhum alimento. Eu simplesmente diminuí as quantidades, procurei inserir mais alimentos saudáveis e na época eu fiz academia. Comecei fazendo uma caminhada e depois eu passei a fazer academia. E aí eu comecei a ver o resultado, porque, gente, não adianta você pensar que não fazendo nada você vai conseguir. Eu comecei a ver resultado porque eu estava fazendo o que tinha que ser feito, né? Então, se você começa a fazer o que tem que ser feito, não pense que você não vai conseguir resultado. Você só não vai conseguir resultado se você ficar sentado no seu sofá, esperando um cardápio cair do céu, esperando alguém te ajudar, porque não adianta pensar assim, porque não vai conseguir. Se você acha que indo ao nutricionista você vai emagrecer, você está perdendo o seu tempo. Nenhum deles faz nenhum milagre. E aí eu comecei a emagrecer. Fiquei, inclusive, muito magra, que depois já precisei foi engordar um pouquinho, porque eu tinha ficado muito magra. Então, é só você ter controle da sua vida, saber o que você quer, entender que depende de você, não depende do nutricionista, não depende do nutrólogo, não depende do médico, não depende de ninguém, depende de você. Se você decidir. Por isso que eu falo tanto em decisão. Quando você toma uma decisão, quando você tem um foco, você consegue alcançar o que você quiser. E aí, assim eu fiz minha dieta, eu comia tudo que eu fazia, tudo que eu comia durante o dia, eu anotava. Isso é muito importante para você anotar, para você ter ali o controle daquilo que você está comendo, né? Eu não contei calorias, eu não me preocupei com isso, eu me preocupei em diminuir minhas quantidades, né? Fazia uma caminhada, depois eu passei a ir para academia. Eu conto essa história porque eu quero ser inspiração para vocês, para que você que esteja nesse momento me ouvindo, me assistindo, você entenda que eu sou como você, que eu já precisei passar por um processo de emagrecimento e quando eu precisei passar por um processo de emagrecimento, eu estava disposta, eu estava decidida. Então, se você aí que está me vendo agora
está precisando passar por um processo de emagrecimento, decida. A primeira coisa é você decidir. Não adianta você querer ficar escutando XYZ, atrás de isso, aquilo outro, ficar vigiando o blogueiro, porque blogueira que tá lá com toda linda, você sabe o que ela fez, você sabe o que ela precisou, qual o preço que ela precisou pagar para estar daquele jeito. Pense em você. Pense no que você precisa fazer para alcançar o que você quer. Não pense que ninguém vive de conto de fadas, que ninguém vive. Todo mundo paga um preço, todo mundo passa por um processo. Não adianta pensar que você vai pular etapas olhando e acompanhando aquela blogueira que está linda e maravilhosa, que está com o corpo em dia. Não adianta você achar que foi num passe de mágica. Aquilo para ela custou e custou muito. Então, que você consiga entender que esse é o melhor para você, que o passo que você precisa dar é só você que pode dar, ninguém pode dar por você. Eu costumo falar, quando eu atendo em consultório, que não existe mágica. Eu digo para as pessoas, não existe mágica. Existe você decidir. Não existe você achar que porque eu estou te entregando um cardápio agora, você vai conseguir. Não existe você achar que os nutricionistas eles são responsáveis, porque eles não são. Nenhum nutricionista é responsável, né, pelos seus resultados. Você, somente você é o responsável por seus resultados. Então, entenda o que eu falo. Percebe que o primeiro passo quem tem que dar é você? Percebe que os seus resultados vai depender único exclusivamente de você? Percebem isso? Pois é. Bom, então diante desses passos aí que eu tô passando para você, o sexto não se preocupe em reduzir as coisas que não são saudáveis e se preocupar em incluir as coisas que são saudáveis. Muitas vezes você quer emagrecer e acha que só incluindo coisas saudáveis você vai conseguir emagrecer, e não se preocupe em diminuir aquelas que não são saudáveis. Então esse é um erro muito grande. Eu tô comendo agora frutas assim, assim, assado, só que no final de semana ou todos os dias come um hambúrguer, come uma pizza, sai comendo tudo que não é saudável na sua rotina. E como eu já disse para você, na sua rotina você precisa comer o que é saudável, na sua rotina. Nos momentos que você sai para balada, que você tem uma reunião na casa de um amigo, que você tem um churrasco para ir, que você quer jantar fora, mas assim, sempre cuidando. Na sua rotina, você come comidas saudáveis. Na sua rotina, que é o seu dia a dia, tá? Nos momentos ali esporádicos, você pode comer outras coisas. Porque não adianta também você se entupir de pizza todo dia, não adianta você se entupir de batata frita todo dia, né? E achar que você vai conseguir emagrecer. Você não vai. Você não vai, porque o que te faz emagrecer é a sua constância na alimentação saudável, né? E uma outra coisa, você precisa sempre procurar comida de verdade, sempre, sempre, sempre. Procurem sempre no mercado aquela parte onde não tem tabela nutricional, porque se não tem tabela nutricional, isso aqui é um alimento saudável. Se não tem ali uma das poucas coisas que você encontra, que eu sempre digo, descasque mais e abra menos latinhas, pacotinhos, tá? É sempre saber olhar os alimentos, sempre cuidar com relação a isso.
E um outro, né, uma outra coisa aqui que é um dos grandes erros, né, de quem quer emagrecer, é pensar que para emagrecer precisa fazer uma única ação. Gente, como eu já falei para você, para emagrecer, você precisa estar ali, você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa escolher alimentos mais saudáveis, você precisa mudar a sua rotina, você precisa mudar o seu jeito de se comportar diante dos alimentos, você precisa até aprender a como você vai se portar na mesa para você emagrecer. Então, são muitas coisas que envolvem um processo de emagrecimento. Não adianta achar que emagrecer é só eu vou só comer coisas saudáveis e ali vários outros hábitos que você vai ter não vão ser saudáveis. Então, é um conjunto de fatores que te faz emagrecer. Beber, por exemplo, muita água, né? Uma coisa que eu bato na tecla muito com relação a emagrecimento é beber bastante líquido, é cuidar muito bem aí dos seus órgãos. Como você sabe, 70% do nosso corpo é composto por água e você precisa, né? Você precisa tomar bastante líquido para você fazer os seus órgãos funcionar bem. Então, muito cuidado com relação a isso. E recapitulando, né, um dos grandes erros que você faz no processo de emagrecimento é fazer dietas restritivas. Eu falo muito sobre dieta restritiva aqui, justamente porque nós precisamos de todos os grupos alimentares, nós precisamos ingerir todos os alimentos. Quanto mais colorido tiver o seu prato, melhor. Quanto mais colorido estiver o seu prato, mais nutrientes vai ter lá no seu prato. Então, muito cuidado com esse negócio de restringir alimento, muito cuidado com esse negócio de eu não posso comer isso. Você pode comer qualquer tipo de alimento, desde que na sua rotina você coma sempre regrado, na sua rotina você coma alimentos mais saudáveis. Esporadicamente, quando você for sair, quando você for encontrar os seus amigos, você pode comer alguma coisa. Claro que no dia seguinte você vai compensar. Hoje eu comi uma pizza, amanhã eu vou comer o mais saudável possível. Amanhã eu vou comer alimentos que vão nutrir o meu corpo, que vão ter calorias do bem, né? Que vai ser melhor para o meu organismo. Né? Não achar que hoje eu meti o pé na jaca e amanhã eu vou continuar comendo a mesma coisa, continuar comendo alimentos que não são saudáveis e achar que você vai conseguir emagrecer, que não vai. Infelizmente não vai. Não existe varinha mágica, não existe isso. Bom, também eu falei que achar que só fazer exercícios físicos você vai emagrecer. Exercícios físicos, como eu já disse, excelente para respiração, para circulação, para diversas coisas. O exercício físico te deixa, né, mais leve, te ajuda aí a movimentar o seu corpo, mas sozinho ele não vai emagrecer, sozinho você não vai conseguir emagrecer só com atividade física. Não adianta você se acabar na esteira, não adianta você se acabar ali e de manhã e de tarde, não adianta isso. Você precisa ter num processo de emagrecimento ali a sua dieta regrada. Quando eu digo regrada, eu não estou falando em restrição de alimentos, tá? Achar que o único alimento é mágico também, eu falei disso, né? Você achar que só comendo batata doce você tá bem ali, você vai emagrecer, ou só como ovo e batata doce. Não adianta, porque o seu organismo ele se acostuma, o seu metabolismo ele vai se acostumar com aquele alimento e vai chegar um momento de que você vai estacionar, parar e não vai conseguir mais ir para frente nem para trás.
tá? Achar que não precisa emagrecer e só quer perder a barriga, isso também é um erro muito grande que as pessoas falam. Eu já falei disso aqui, estou só recapitulando, que achar que perder a barriga, não existe isso, não existe um método que te faz perder sua barriga. Se existisse, eu estaria lá na fila, eu indicaria para vocês, porque não existe isso, tá? O que existe é você emagrecer como um todo. Você primeiro percebe que emagreceu mais nas partes que são mais magrinhos já, né? Como o braço, a perna, né? Diminuir o rosto vai dar uma secada, mas a barriga vai continuar lá, porque tem mais gordura. Onde tem mais gordura, vai demorar um pouco mais para você perceber. Também falei sobre viver em função de um cardápio, né? Você achar que precisa viver em função de um cardápio, achar que não pode ver um nutricionista que já está pedindo um cardápio, e não é assim. Não adianta pensar que o cardápio vai te emagrecer. Quem vai emagrecer é você. Quem vai cuidar da sua alimentação é você, e não adianta só ninguém te entregar um papel lá dizendo que você vai comer isso, aquilo, outro. Não fique refém disso, não fique dependente disso. Você precisa ter independência para poder emagrecer, tá? Você precisa ter independência alimentar para você emagrecer. Então, muito cuidado com relação a isso e achar que você precisa ficar ali dependente de um cardápio. Não se preocupar só em reduzir os alimentos que não são saudáveis, né? E sim incluir alimentos saudáveis e reduzir alimentos que não são saudáveis. Cuidar muito com relação a isso, tá? Também pensar que para emagrecer precisa fazer uma única ação. Para você emagrecer, você sabe que você precisa passar por um processo. Para emagrecer, você precisa respeitar a ordem do processo. Então, muito cuidado com relação a isso. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, falar sobre um dos grandes erros, um dos principais erros que você comete quando você vai passar por um processo de emagrecimento. Eu espero sinceramente ter contribuído, eu espero que você tenha entendido o que eu quis passar para você, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.